Olá, eu sou o Luiz e você está ouvindo mais um episódio do Ecos do Marajó e a gente segue aqui falando mais uma vez do município de Moaná. A gente segue o fio. No episódio passado você acompanhou a entrevista com o poeta professor Sebastião, que falou das suas obras. Agora a gente vai falar propriamente desse contexto agora, sobre o 28 de maio, que é uma data super importante para o município de Moaná, abraçado pelos gestores e principalmente pela população, mas que é uma data histórica, referenciada a partir do século XIX como um ato de ruptura e que ao longo do tempo foi incorporado pelas instituições e hoje é uma data oficial, né? Tanto que em Moaná não se comemora o 7 de setembro da forma como é celebrado nos outros municípios do Pará. De fato, o 28 de maio é essa data que o moanense abraçou. A gente até teve um outro episódio aqui com o professor Luciano Pimentel, que falou na sua pesquisa também sobre esse tema. Tem outras referências sobre isso. Hoje a gente vai falar também com um pesquisador que vem de uma realidade que eu acho muito interessante, né? Um professor ribeirinho, pesquisador ribeirinho, que atua em diversas escolas e vai conversar com a gente sobre isso. O professor Abner. Professor Abner, seja bem-vindo. A gente vai falar sobre o 28 de maio. Então, desde já, gostaria de convidar para você se apresentar aos ouvintes. Antes de mais nada, né? Fale um pouco da sua trajetória, da sua vivência, o território que você mora no município de Moaná, né? Que é um município grande, com comunidades diversas. Fique à vontade, se apresente. Bom dia, caros ouvintes. Em nome da turma de mestrado social da Amazônia, Campos de Breves, na pessoa do meu colega Luiz, quero agradecer por este momento ímpar que o Ecos do Marajó nos proporciona enquanto marajoaras ribeirinhos da Amazônia. Sou o professor Abner de Jesus Ramos Ferreira, graduado em Educação do Campo na área das Ciências Humanas e Sociais. Sou especialista em Metodologia de Educação Básica proporcionado pela UEPA. Atualmente sou graduando ao curso de Letras, também proporcionado pela UEPA, e agora mestrando ao curso de História Social da Amazônia, através do PPIST da UFPA, cursando no campus da Federal, na cidade de Breves, no Marajó, em modo intervalar. Minha trajetória enquanto professor de Educação Básica, ela inicia-se no ano de 2006, com o Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos, Programa Alfa Moaná, que tinha na época o objetivo de erradicação do analfabetismo no município. Iniciei como professor do programa do governo federal, em parceria com a prefeitura local. Logo após 3 anos consecutivos, passei a ser coordenador de turmas e depois fui chamado para atuar na docência dos anos iniciais. A partir desse momento, começou minha verdadeira vocação para a função de professor da minha comunidade. Mas, depois disso, eu fui diretor de escola, coordenador pedagógico, vice-diretor dessas escolas do campo. E atualmente, Luiz, sou professor efetivo em 2 municípios, Moaná e São Sebastião da Boa Vista. 2 realidades muito diferentes, mas com peculiaridades de uma comunidade escolar muito acolhedora. Moro no município de Moaná, pertenço à comunidade do Rio Atatá e, como outrora já mencionado, sou professor na Escola Santa Rita de Cássia pelo turno da manhã e na Escola Emmanuel da Silva Lobato no turno da tarde, na qual me sinto muito feliz por estar contribuindo de alguma forma no processo de ensino-aprendizagem dos meus alunos. De certa forma, é o berço da minha pesquisa das graduações, das especializações e agora em meu mestrado. Me sinto realizado nesse cenário tão representativo para mim. Muito bem, professor. Agora entrando no tema propriamente do 28 de maio, que é um tema, como já falava, muito importante para Moaná. Conte pra gente como que essa temática é trabalhada por alunos da zona rural, que você tem as 2 experiências, né? É legal a gente entender se tem alguma especificidade, né, desse público-alvo e como é a experiência de trabalhar com esses alunos, com as temáticas no território. A gente entende que o 28 de maio é uma temática importante para a gente falar de história, de identidade, pertencimento, enfim. Esse ano, inclusive, tem um tema muito importante que vai falar sobre as mulheres, né? Super atual, mas é o 28 de maio. Fale pra gente sobre essa data, sobre esse contexto. Luiz, o 28 de maio em nosso município é um dos eventos de muita relevância no cenário da cultura local. Saberes marajoaras, representatividade das escolas locais,
identidade cultural, a comunidade envolvida, os artefatos produzidos para este momento, que para nós monenses representa uma certa legitimidade de resistências, bravuras, heroísmo e um marco histórico na formação cidadã da sociedade civil. É nesse contexto, Luiz, essa temática ela é trabalhada de forma coletiva, ou seja, envolvendo toda a comunidade escolar do meio rural. A Secretaria de Educação, a SEMED, ela organiza o tema central do desfile e, na sequência, ela encaminha para todas as escolas. Em autonomia, claro, as escolas escolheram seus subtemas. E a partir de então, o trabalho inicia-se, com reuniões, os planejamentos, com a escuta da comunidade e alunos, com a participação da banda marcial da escola e entre outros que vão surgindo no decorrer do processo. Vale frisar, Luiz, que essa narrativa toda ela é conceituada na Escola Santa Rita de Cássia, onde eu trabalho, meus filhos estudam e onde a mesma está inserida na comunidade atataense, a escola. A partir de então, os alunos eles começam a ser os verdadeiros protagonistas dessa linda história escolar, com a participação deles nos pelotões, na confecção dos materiais, na participação da banda da escola, nos ensaios para o desfile e entre outras atividades que surgem no momento. Pois é, Luiz, esse ano a nossa escola irá apresentar o tema Vozes que Ecoam, onde iremos representar as muitas vozes que nunca o tempo poderá calar e voltarão a ecoar em nosso desfile escolar este ano. E, continuamente, ficarão para a história, ou seja, as nossas mulheres. Esse ano, referendamos a importância, a sua coragem, o seu valor na sociedade, no trabalho, no lar, enfim. Onde ela quiser estar e ficar, ela precisa ser respeitada e valorizada. E a importância de se trabalhar esse tema, Luiz, no município de Moaná, é muito representativo para nós enquanto escola. Por quê? Os dados estatísticos nos revelam que estamos no 4º lugar do Marajó com esse índice de violência e denúncias contra as mulheres. Portanto, Luiz, esse problema é nosso e precisamos nos mobilizar, ecoar essas vozes contra tantas agressões, violências, intolerâncias e feminicídios que ocorrem em nosso meio social, onde a sociedade civil ela precisa estar organizada, engajada, realizando essas formas de representatividade para ajudar o Estado no combate contra a violência feminina. Então, ao meu ponto de vista, a Secretaria de Educação Municipal de Moaná vem apresentando um belíssimo trabalho sobre essas questões. Muito bem, professor. Agora, gostaria de aproveitar também para comentar que você está pesquisando justamente na pós-graduação, né, no mestrado, sobre o 28 de maio. Mas o 28 de maio tem muitas possibilidades, né? Pode ser feito recortes, apontamentos, perspectivas. Queria te perguntar como que você escolheu trabalhar esse tema, né? Qual a sua abordagem que você faz nesse trabalho de mestrado? Muito bem, Luiz. Obrigado pela pergunta. Pois é, eu estou trabalhando esse tema do 28 de maio na minha pesquisa de mestrado. Agora, eu acho que um dos temas também muito importante, porque um povo sem memória é um povo sem história. Contudo, nossa turma ela vai abordar temas bastante relevantes, fantásticos e pertinentes para serem dissertados durante as pesquisas. E partindo desse pressuposto, o meu tema, que versa sobre entre as permanências e ressignificações, os imaginários ribeirinhos, cultura escolar e memória social no desfile cívico de 27 e 28 de maio em Moaná, e eu estou usando o recorte histórico de 2018 a 2027, né? E esse estudo, ele parte da compreensão de que o desfile, embora vinculado à memória histórica da adesão de Moaná à independência do Brasil, ele ultrapassa a dimensão cívica comemorativa, configurando-se como uma prática de memória social. Memória social, linguagem artística, uma expressão simbólica e espaço de afirmação dos imaginários ribeirinhos. Então, a minha pesquisa ela destaca a participação da Escola Santa Rita de Cássia, compreendida como agente mediador entre essa cultura escolar, os saberes locais, práticas comunitárias e a formação cidadã. O objetivo desse estudo, Luiz, ele consiste em analisar de que modo o desfile expressa e atualiza e ressignifica os imaginários ribeirinhos,
articulando memória social, religiosidade, linguagens artísticas, identidade comunitária e processos de valorização patrimonial na Amazônia Marajoara. Entretanto, Luiz, a escolha pelo tema surge primeiro porque eu trabalho na escola mencionada anteriormente. Depois, eu me preocupei em pesquisar o envolvimento da comunidade escolar em todo esse processo cívico que a escola proporciona. A participação dos alunos, dos professores, dos pais, das mães, dos responsáveis, enfim, a comunidade civil como um todo, no engajamento de levar seus filhos para este momento crucial em nossa educação moanense. E, finalmente, por deixar algo escrito, uma narrativa para esta comunidade sobre a importância deles na participação ativa durante todo esse processo na escola, com a apresentação na sede do município no dia 28 de maio, onde nossa grande responsabilidade este ano é fechar o desfile escolar, e que a nossa escola Santa Rita de Cássia é esperada todos os anos pela plateia para dar um show no momento do evento. Dessa forma, esses foram os elementos cruciais, Luiz, que contribuíram no processo de construção da minha pesquisa de mestrado. E poder também produzir a narrativa de todo esse material, que envolve uma abordagem qualitativa, histórica, cultural e etnográfica, com uso de análise documental, observação participante, entrevistas semi-estruturadas e etnografia visual. Também essa pesquisa a gente vai trazer as fontes documentais, orais, visuais, os relatos, as fotografias, os vídeos, publicações relacionadas a esse desfile, que infelizmente não temos nada escrito durante alguns anos. Por isso que minha pesquisa ela versa sobre essa temática de estudo. Muito bem, professor. Parabéns pela pesquisa, boa sorte aí. E para encerrar, deixa aqui espaço para você fazer as suas considerações finais. Luiz, meu grande amigo de mestrado e líder na comunicação desse Marajó, sem fronteiras e sem barreiras. Quero aqui externar minha grande felicidade de poder estar participando desse podcast, Ecos do Marajó. Eu acredito que falar da identidade, das manifestações, do legado do meu município de Moaná sobre o 28 de maio e suas peculiaridades é algo surreal. Ela é necessária, para a gente poder estar sabendo o que acontece nos municípios locais. E é de suma importância vir participar, vivenciar e conhecer esse momento histórico que acontece em nossa cidade. E que já registro o convite a você e a todos que queiram participar deste momento conosco este ano. E dizer sobre o meu sincero obrigado pelo convite na participação dessa entrevista, que é crucial para os nossos ouvintes marajoaras, no propósito de conhecer um pouquinho sobre o 28 de maio, nesse processo histórico de 203 anos que Moaná completa este ano em sua adesão à independência do Brasil. Uma conquista marcada por lutas, por coragens, por resistências e liberdades moanenses. Um fraterno abraço a todos. Muito obrigado, professor Abner, por compartilhar com a gente um pouco do seu trabalho, sobre a sua perspectiva dessa data histórica do município e compartilhar um pouco da sua pesquisa também, que está em andamento, Agradeço a você também que ouviu mais esse episódio, que se interessa pelo tema do 28 de maio, sobre a história do Pará, que eu acho que é um tema super chave para a gente entender esse contexto ali pré-cabanagem, Então é interessante realmente. Então esse é o episódio de hoje, muito obrigado por acompanhar, um forte abraço e até o próximo. Tchau, tchau.